Olá, gente, que a paz de Cristo esteja com vocês, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma live aqui na minha página no Instagram. Quero louvar a Deus pela vida de vocês e dizer que estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui para nós encerrarmos essa sequência de lives sobre esse tema maravilhoso, Vencendo em Tempo de Crise. Estamos falando sobre esse tema desde segunda-feira. Já tivemos 2 lives sobre esse tema. A live de segunda foi abençoada. A live de quarta-feira foi uma benção. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. A live de hoje também será uma benção. Não tenho dúvida disso. Vou esperar mais pessoas entrar. Enquanto isso, eu quero dizer que estou muito feliz com tudo que Deus tem feito nesses dias. Estamos aí preparando algumas novidades para vocês. Logo nós vamos ter uma mudança maior. Vocês estão vendo que as coisas estão mudando, né? Devagarzinho as coisas estão mudando. Eu estou preparando aqui, deixa eu pegar meu estojo com meus marca-texto. Estou preparando aqui algumas novidades para vocês e sempre melhorando, né? Sempre buscando fazer as coisas com excelência no reino de Deus. Eu sempre digo, quando estamos dentro da vontade de Deus, as coisas têm que fluir com excelência, as coisas têm que fluir da melhor maneira possível, porque nós estamos buscando fazer com que as coisas melhorem, né? As coisas de Deus têm que ser feitas com excelência. Então, por que, Pastor Júlio? Porque não é o que fazemos, é para quem fazemos. Então, se é para Deus, que nós venhamos fazer com excelência. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Você que pode compartilhar essa live, compartilha. Você que pode, nesse momento, chamar mais alguém para essa live, faça isso agora, convide mais alguém. Clica aí no botãozinho de compartilhar, aí na pontinha da flecha, né? E convida mais pessoas para essa live, porque eu tenho uma revelação poderosa da parte de Deus para a sua vida. Você não pode perder. Eu tenho algo poderoso da parte de Deus para compartilhar com você na noite desse dia. Deus abençoe Alex, Dandara, a irmã Pamela, Deus abençoe todos vocês que estão entrando agora. Meu muito obrigado, que o eterno Deus abençoe sempre. Nós vamos ler hoje, nós vamos basear hoje a nossa reflexão na carta de Tiago, no capítulo de número 1. Carta de Tiago, no capítulo de número 1, vai ser a base da nossa reflexão hoje. Carta ou epístola, né? Alguns gostam de dizer epístola de Tiago. Nós vamos ler o capítulo de número 1, nós vamos ler o verso de número 2. Carta de Tiago, ou epístola de Tiago, capítulo de número 1, nós vamos ler o verso de número 2. Como vencer em tempo de crise? Nós precisamos entender que o que vai determinar a nossa vitória num tempo de crise é a nossa postura dentro da crise. É o nosso posicionamento dentro da crise. O que vai nos fazer vencer no tempo de crise é o nosso posicionamento, a nossa postura, é como nós vamos se posicionar mediante a crise. Eu digo que a diferença está na resposta que nós vamos dar para o momento de crise. Então, a resposta que nós damos para o momento de crise faz toda a diferença. Se você já entra na crise desanimado, se você já entra na crise convalescido, se você já entra na crise entregue, você tem tudo para ser derrotado por ela ou ser engolido por ela. Porque o que faz diferença na crise é o posicionamento. Essa carta de Tiago, ela é maravilhosa. Eu estou vendo o Cristian aqui dizendo que gosta muito dessa carta. Ela é maravilhosa mesmo. Tiago dá muitas chaves dentro dessa carta. E eu quero compartilhar esse capítulo de número 1, no verso de número 2, que Tiago diz assim: irmãos,
Meus irmãos, tende grande alegria quando passares por várias tribulações. Ou seja, quando passardes, em outra tradução diz, quando enfrentardes várias provações. Então nós precisamos entender que cada um de nós temos uma crise. A minha crise pode ser uma, a sua crise pode ser outra, a crise de alguém que está me assistindo agora pode ser outra, a crise de alguém que está que vai entrar assistir essa live depois pode ser outra. Toda provação ela é peculiar e inerente a nós como indivíduo. É por isso que o trabalhar de Deus em nós, ele é único. O trabalhar de Deus é pessoal, o trabalhar de Deus é particular. Quando Jeremias, ele desce a casa do oleiro, quando Jeremias desce a casa do oleiro, ele vai ver o oleiro trabalhando em um vaso. A palavra que Jeremias usa quando o oleiro está trabalhando é vaso no singular e não no plural, porque o oleiro trabalha em um vaso de cada vez. Ou seja, isso nos ensina que o trabalhar do oleiro é no indivíduo, é no particular. Então, tudo que Deus permite que nós venhamos passar, é Deus trabalhando em nós de maneira particular. Eu não sei qual é o tamanho da sua fraqueza, eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, eu não sei qual é o tamanho da sua crise, eu não sei qual o tamanho da sua aprovação. E nós podemos dar um nome para essa aprovação de deserto, nós podemos dar um nome para essa aprovação de tempestade, nós podemos dar um nome para sua... Não importa o nome da sua aprovação, não importa o momento que você está passando, Deus está trabalhando em você. E por isso que nós temos que se alegrar. É interessante que Tiago está dizendo, irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tribulações. Então, deixa eu te dizer, posicionamento no meio da crise tem que começar com alegria. Nós temos que se alegrar no momento de crise. E isso é muito difícil. Isso é desafiador. Ter alegria na crise é transcender a crise. Porque tem dia que a gente quer entregar os pontos. Tem dia que a nossa fraqueza ela é notória. A força se esvai. Nós não temos mais forças. O nosso desejo é de desistir. E eu disse na última live que Deus não se escandaliza com esse momento de fraqueza. Deus não se escandaliza com esse momento de desânimo. Deus não se escandaliza com esses momentos, esses rompantes de fraqueza. Isso não é problema para Deus, isso é problema para você. Isso é problema para mim. Eu me escandalizo. Mas o desânimo bate. Isso é inerente à nossa humanidade, mas nós precisamos entender que mesmo na dificuldade, mesmo nesse momento de fraqueza, nós temos que buscar viver em alegria. O apóstolo Paulo, ele encontrou alegria no meio das provações. E quando eu vejo isso, quando eu vejo Tiago falando sobre isso, eu lembro de Paulo, escrevendo, né, sobre alegria na sua carta aos Filipenses, né, e sobre ter bom ânimo. Né? Paulo sempre nas suas cartas usava palavras de encorajamento. Por quê? Porque nós temos que, no momento de dificuldade, né, nós temos que transcender. Nós temos que buscar força em Deus. Nós temos que buscar viver essa força em Deus. E o Tiago está dizendo sobre isso. Tiago ele está expondo de maneira muito peculiar que nós precisamos ter alegria quando enfrentamos várias provações. Deixa eu te dizer, quem faz festa no meio de uma provação?
A gente sempre busca se alegrar, a gente busca sempre se alegrar com... a gente sempre busca se alegrar com as conquistas. A gente sempre busca se alegrar a gente sempre busca celebrar com os momentos felizes, com os momentos de promoção, né? Com os momentos onde Deus nos coloca e que requer de nós essas celebrações. Mas fazer festa no meio da crise é transcender a crise. Por isso que nós precisamos viver isso. Jesus poderia ter cancelado a noite de festa. Jesus poderia ter cancelado a ceia. Por que cear se o final de semana que eu vou enfrentar será terrível? Por que passar por um momento de ceia se eu vou passar por um momento de aflição, de agonia? Jesus sabia que teria um Getsemane para enfrentar. Jesus sabia que teria uma cruz para passar por ela. Jesus sabia que teria que ser entregue na mão dos seus algozes. E é interessante que isso não impediu Jesus de celebrar com os seus discípulos. Ele mesmo disse aos seus discípulos na mesa: eu desejei muito ter convosco essa Páscoa. Nós não podemos cancelar a festa por conta de uma situação que ocorreu. A gente não pode de maneira nenhuma deixar de celebrar no meio da crise, no meio da dificuldade. Nós não podemos deixar de se alegrar no meio da crise, porque isso vai nos dar ânimo, isso vai fazer com que a gente caminhe mais, isso vai fazer com que a gente encontre forças em nós que às vezes a gente nem sabia que tinha. Por quê? Porque nós estamos se alegrando. O conselho de Tiago na sua carta, e nós estamos lendo a carta de Tiago no capítulo de número 1, verso de número 2, é esse: irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Gente, esse é um desafio que eu tenho, principalmente quando algo foge do meu controle. Você está dirigindo o carro na BR e de repente fura um pneu, ou o seu carro quebra. Aí você liga para o seguro, isso demora a resolver e o problema vai se arrastando durante o dia, você fica ali na beira da estrada, isso vai te causando pânico, isso vai te causando terror. Como se alegrar num momento desse? Nós precisamos entender que só se alegra no momento de crise quem tem fé em Deus, quem acredita realmente que Deus está no controle, quem acredita realmente que Deus está te livrando de alguma situação. Porque muitas das vezes aquilo que deu errado foi a coisa mais certa que aconteceu. Aquilo que deu errado foi um livramento que Deus nos deu. Um pneu furou, sabe-se lá o acidente que Deus te livrou na estrada, que poderia acontecer ali na frente. A eternidade vai revelar para nós coisas que Deus fez por nós, que a gente não entendeu e murmurou. E era Deus trabalhando por nós. Você precisa, de repente, resolver algo e esse algo some do nada. Quantas vezes aconteceu isso? De você, algo que você acreditava que estava ali, quando você foi procurar não estava mais. E você murmurou, e você esbravejou, e você não conseguiu sair de casa e resolver o problema naquele dia. Sabe-se lá do que Deus te livrou. Aquele ônibus que você chegou no ponto de ônibus e perdeu ele. O que Deus não te livrou ali na frente. Quando a gente entende que Deus está no controle de tudo, a gente encontra motivos para se alegrar. Quando a gente entende que Deus realmente está nos livrando de alguma coisa e aquilo que deu errado é livramento, a gente encontra motivo para se alegrar. Acredite, só vence em tempo de crise quem acredita
que Deus está no controle de toda a situação. E eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Você acredita que Deus está no controle da sua história? Que Deus realmente está no controle da sua vida? O inusitado é a ordem de Tiago aqui. Ele nos deixa até escandalizado quando ele diz: alegrem-se no sofrimento. Gente, não tem... isso aqui é imensurável. Porque nós vivemos uma teologia da prosperidade que nos ensina que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar por provações. A gente aprendeu com a teologia da prosperidade que se existe provação é porque estamos em pecado. A gente aprendeu com a teologia da prosperidade que tudo tem que dar certo, que agora é só vitória. As canções que são cantadas são assim. Só que Tiago está dizendo que nós temos que se alegrar com as provações, ou seja, as crises fazem parte de um escolhido por Deus. Se você foi escolhido por Deus, você tem que entender que a crise é permissão dele para a sua vida. E é difícil isso. É difícil entender isso. A ordem de Tiago aqui é para que a gente encontre alegria, que a gente fique feliz no momento de fraqueza. Eu vejo isso, quando eu leio esse texto, eu vejo o trabalhar de Deus nas nossas vidas, mesmo no meio da provação. E se você encontra motivo para agradecer a Deus pela sua provação, é porque você entende que Deus é soberano na sua vida, independente do que você está vivendo. Ele diz assim no verso de número 2, vamos lá para o texto. Tendes grandes alegria quando enfrentardes várias tentações, várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Lembra de Paulo dizendo que a paciência produz? Tiago está dizendo a mesma coisa que Paulo. Ele está dizendo assim, ó, a prova da vossa fé opera a paciência. Ou seja, a crise é Deus provando a nossa fé. Tiago está dizendo que que a nossa fé vai ser provada. Você consegue mensurar isso? Guarde isso que eu vou dizer para você. Só existe potencialidade na fé, só existe crescimento na fé quando a gente passa pela crise. Porque quando a gente sai da crise, a gente sai mais fortalecido do que quando entrou nela. Ninguém sai de uma crise que Deus permitiu, ninguém sai de uma provação que Deus o colocou da mesma forma que entrou. Jacó entrou em Peniel de um jeito, quando ele saiu diferente. Quando Jacó passa pelo val do Jaboque, ele passa de um jeito. Quando ele sai do val do Jaboque, ele sai diferente. Ele tem o nome mudado, ele muda o nome daquele lugar, e ele é um Jacó transformado. O val do Jaboque é um momento de transformação na vida de Jacó. É um momento chave na vida de Jacó. A crise que nós passamos são momentos chaves de Deus na nossa vida. É Deus potencializando o trabalhar dele em nós. Até o andar dele mudou. Está aqui o Rodrigo dizendo. Jacó saiu daquela crise transformado. Não tem como. Você pode falar de Jacó antes do val do Jaboque e Jacó depois do val do Jaboque. O Jacó depois do val do Jaboque é diferente. E detalhe, ele passou nesse vale sozinho. Jacó passou pelo val do Jaboque. Jacó passou por Peniel sozinho. Por quê? Porque existe crises, existe provações que nós vamos passar sozinho. Existem crises. Você precisa entender que existe crise que você vai passar, que seu marido não vai saber que você está passando por uma crise. Existe crise que você vai passar, esposa, que seu marido não vai saber. Existe crise, marido, que você vai passar que sua esposa não vai saber. É uma crise entre você e Deus. É um processo
particular. É um trabalhar de Deus em você, a ponto de você não conseguir sequer compartilhar. E o Val do Jaboque, Jacó passou sozinho. Aquela crise, Jacó teve que passar sozinho. Existem situações que nós vamos passar sozinho. Tem gente que você vai pedir por socorro, que eles não vão te socorrer, não é porque eles não querem ou porque são maus amigos. Deus não vai deixar. Tem pessoas que prometeu te ajudar que não vai te ajudar. Deus não vai deixar. É a sua crise, é o seu momento. Por que os discípulos dormiram? Por que Jesus confrontou os discípulos, mas em nenhum momento, Jesus disse, mas nenhuma hora vocês podem velar comigo? Mas vamos orar, Senhor. Não vamos orar não, chegou a hora. Por que Jesus não pegou os discípulos e levou eles para orar quando eles quiseram? Por que Jesus não arrastou os discípulos para a oração? Porque o Getsemane não era dos discípulos, era de Jesus. Tem crise que não é para quem está à sua volta, é para você. Você precisa passar por ela, é Deus provando a sua fé. É Deus que separando você para ter um particular com você. Tem gente que diz que vai te ajudar, que não vai te ajudar. Tem gente que diz que vai chegar e não vai chegar. Tem gente que falou que vai acontecer e não vai acontecer. Deus não vai deixar. Você não diz que Deus está no controle de tudo? A gente não diz que Deus está no controle de tudo? Está entendendo? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos caminhar com esse entendimento. E Deus está trabalhando em você. Por quê? Porque a prova da fé opera a paciência. Deus, guarde isso, Deus quer nos tornar paciente. Por quê, pastor Júlio? Porque Deus não trabalha na ansiedade. Deus não se move no ativismo. O que é ativismo? A gente querendo fazer. Sabe a impaciência que faz com que a gente trabalhe? Não. Deus não trabalha enquanto nós estiver trabalhando naquilo que Deus vai trabalhar. Por isso que às vezes a gente precisa sair de cena. Deixa eu te falar uma verdade aqui, absoluta. Às vezes a gente está na frente das cortinas tomando decisões que Deus não quer que a gente tome. Porque na crise existem decisões que nós não podemos tomar. Às vezes a gente tem que sair da cortina, ir para trás da cortina e deixar Deus trabalhar. Aí quando a gente vai para trás da cortina, a gente vê Deus movendo, a gente vê Deus fazendo. A gente vê Deus trabalhando. Teve uma irmã que entrou em contato comigo ontem, eu falei com ela, e ela disse para mim, ela mora nos Estados Unidos, estava procurando casa para alugar, e ela bateu em várias casas. Ela achou uma casa que foi espetacular. Quando ela foi fechar o negócio, ela não conseguiu, ela travou. Ela acordou naquele dia para fechar o negócio daquele aluguel, sabe, impaciente. E ela querendo fazer, atrás da documentação, querendo fazer, de repente uma voz diz para ela, pare. Não faça. Ela não fez. Ela perdeu o aluguel da casa e falou, e agora, Deus? E agora? Perdi uma grande oportunidade. Mas na crise nem toda oportunidade é de Deus. Porque tem coisa que parece bom aos nossos olhos que não é a vontade de Deus. Nem tudo que é bom para mim está inserido dentro da vontade de Deus. Sabe o que aconteceu essa semana? Um irmão ficou sabendo que ela estava à procura de casa para alugar e alugou a casa para ela num preço absurdamente barato. Ela ia alugar uma casa menor, ela conseguiu uma casa muito mais ampla por um preço menor. E detalhe, de um irmão da igreja onde ela estava congregando. Deus preparou tudo, ela viu, pastor, eu vi Deus fazer, porque enquanto eu estava fazendo, eu estava perdida, eu descansei e Deus fez. É esse o posicionamento. Pastor, qual é o meu posicionamento dentro da crise? Primeiro posicionamento, se alegre.
Você precisa se alegrar. Segundo, descanse e deixa Deus fazer. Porque a gente é muito ativista, a gente quer fazer. A gente quer fazer. A gente quer fazer. E tudo aquilo que a gente faz e consegue explicar foi porque a gente fez. O que Deus faz a gente nunca consegue explicar. Como é que eu explico? Do nada. Como que eu explico? As coisas começam... Deixa eu te dizer, você não tem que ir atrás da bênção, é a bênção que vai atrás de você. Você não corre atrás da bênção. Você se posiciona para que a bênção corra atrás de você. Não é o fazer para Deus, não é o ativismo. Deus não quer o seu ativismo. Deus quer de você relacionamento. Tem muita gente fazendo para Deus coisas que Deus não mandou fazer. E aí está gastando energia. E aí, muitas das vezes, a gente está gastando energia querendo resolver uma coisa que Deus falou, filho. Tem coisa que a gente está vivendo hoje, oportunidade que a gente fala, cara, isso aqui é muito bom. Mas o que Deus tinha era muito melhor. E a gente perdeu porque a gente agarrou o bom, quando o que Deus tinha era o excelente, era o perfeito. Às vezes a gente se contentou com o bom, e o que Deus quer para nós é o agradável. A gente se contentou com o agradável, e Deus quer nos dar o perfeito. E sabe qual é o nosso problema? Eu já falei isso em uma das lives que eu já fiz aqui, eu vou repetir. A gente acredita que o que vem de Deus vai vir embrulhado num papel de presente bonitinho, com lacinho amarelo, aí a gente fala, é de Deus. E a gente fala que é de Satanás, que é do diabo, quando vem tudo amassado, cheio de problema, a gente fala, não, isso aqui não é de Deus. E é ao contrário. Quando tudo está dando certo, quando tudo parece que está dando certo, você está fazendo, está dando certo, cuidado. Tá todo mundo te aplaudindo, tá todo mundo te elogiando, ninguém tá se levantando contra você. Cuidado. Cuidado. Porque muita coisa que vem de Deus nas nossas vidas surge no meio de um grande problema. Lembra de Maria? Quando Maria recebe a mensagem que ela vai gerar Jesus, ela recebe um problema. Ficar grávida sem nunca ter se deitado com homem nenhum. E o anjo vem trazer a mensagem para Maria como? Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O anjo vem trazer para Maria um problema, mas ele vem trazendo boas novas. O problema está aqui, mas existe boas novas dentro desse problema. Então o que eu faço, pastor Júlio? Você precisa entender que tem muito problema na sua vida, que Deus vai gerar um grande milagre dentro desse problema que você está passando hoje. Situações que parece que saiu da nossa agenda. E deixa eu te falar uma verdade, tem muita coisa que Deus vai começar a tirar da sua agenda para que você aprenda a depender dele. Uau! Eu vou repetir isso aqui, gente. Deus vai tirar muita coisa que você planejou. Deus vai pegar os seus planos e vai tirar do seu foco para que você viva o que ele planejou. Uau! Tem muita coisa que vai sair da sua programação que Deus vai tirar. E ele já está fazendo isso na vida de alguns aqui. Ele está tirando algumas coisas da programação das igrejas dos nossos dias. Você sabe por que essa crise, essa pandemia veio na nação brasileira e no mundo todo? É Deus tirando algumas coisas da programação da igreja. Algumas coisas da agenda da igreja. Tem muita coisa que não vai voltar a ser como era. Não. Tem muita coisa, pastor, que vai ter que sair da agenda da sua igreja. Tem muita coisa, líder, que vai ter que sair da sua agenda. Tem muita coisa que você programou que vai ter que sair da sua programação. Tem muita coisa que você projetou que vai ter que sair, vai ter que ser deixado de lado. Porque na caminhada com Deus, eu sempre deixo alguma coisa de lado para viver o que Ele tem para mim. Tem muita coisa minha que... Quanto mais eu caminho com Deus, mais coisas que eu projetei ficam para trás. Se tem coisa saindo da sua agenda, é porque Deus está colocando coisas da agenda dele.
Se tem coisa saindo da sua programação, é porque Deus tem uma programação nova para a sua vida. Tem muita coisa que você está passando em 2020 que você não planejou. Você planejou? Você pegou no papel e na caneta, você colocou provação? Ninguém coloca. Porque a gente só quer as coisas boas de Deus. A gente quer os bons presentes embrulhados em boas embalagens. Só que deixa eu te falar, não olhe para a embalagem daquilo que vem do céu. Olhe para aquilo que está sendo gerado dentro daquela embalagem. Porque Satanás, ele traz o presente bem embrulhadinho, com fitinha, lacinha, tudo bonitinho. Mas dentro tem um problema. Eu escrevi um texto agora, eu postei no meu feed. Sansão, ele comeu mel da carcaça de um leão morto. O problema não era o mel. O mel para Sansão era... O problema era a fonte que era estragada. Sansão era nazireu, ele não podia tocar num animal morto. E aí o que acontece? Tem muita gente se deliciando com coisas e dizendo que é de Deus, mas a fonte está estragada. Eu postei o texto agora há pouco. E Deus não quebra princípios humanos para nos abençoar. Não. Se eu estou num lugar que eu preciso mentir, que eu preciso bajular, que eu preciso fingir que eu não sou o que sou, não foi Deus que me colocou nesse lugar. Porque todo lugar que Deus me coloca preserva o que eu sou, preserva a minha identidade. Eu não preciso fingir, eu não preciso mentir, eu não preciso bajular. Todo lugar que Deus me coloca, basta eu ser eu mesmo. Então nós precisamos entender, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que tem coisa que vai sair da sua agenda para que entre a agenda de Deus. E quando isso acontecer, você vai perceber que é Deus fortalecendo a sua fé. Como que Deus fortalece a minha fé, pastor Júlio? Como que Deus fortalece a minha fé? Como que Deus fortalece a minha fé? As provações. Aquilo que, sabe, aquilo que está dando errado? Aquilo que se perdeu? Tiago, capítulo de número 1, nós estamos lendo a carta de Tiago, capítulo de número 1. Olha o verso de número 2. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Deus trabalha onde tem paciência. Deus não trabalha na ansiedade, mas Ele trabalha onde tem paciência. E as provações, as tribulações geram em nós o que, pastor Júlio? Paciência. Eu estou dizendo para você, tenha paciência. Se tem paz, tem paciência. Se não tem paz, não tem paciência. Porque paz e paciência andam juntas. Paz e paciência estão no mesmo pacote. Toda pessoa que tem paz, tem paciência. Gente atribulada não espera nada. Gente atribulada não tem paciência. Tudo para ele é para agora. Gente atribulada atropela tudo. Gente impaciente mete os pés pelas mãos. Gente impaciente não espera Deus trabalhar. E Deus quer gerar em nós o que? Paciência. A crise, você precisa ter paciência. Para entender, para que eu preciso ter paciência, pastor? Para entender que Deus tem coisa que Deus vai te dar hoje, que é para agora. Tem coisa que Deus vai te dar no meio da crise, que não é para agora. É um passo de cada vez. Tem coisa que Deus vai te dar no meio da crise, que você vai ter que colocar em prática ainda lá na frente. Tem coisa no meio da crise que vai ser gerado dentro de nós. Eu preciso construir dentro de mim primeiro, para depois colocar para fora. Por isso que eu preciso ter paciência. Às vezes a gente perde noite de sono com um projeto. Às vezes a gente perde noite de sono arquitetando, planejando, e coloca, coloca no notebook, faz aquela planilha e monta em impaciência. Mas Deus trabalha onde tem paciência. E eu preciso de paciência para quê, pastor Júlio? Você precisa ter paciência para entender que quando você planta uma semente, existe um processo para ela germinar. Tem coisa que Deus está te dando no tempo da crise que você precisa colocar em prática agora.
Agora tem coisa que você vai construir um passo de cada vez. Não sai atropelando as coisas num tempo de crise. Só vence em tempo de crise quem tem fé. E quem tem fé tem paciência. E quem tem paciência tem paz. Fé, paciência e paz. 3 chaves para vencer em tempo de crise. Vou repetir. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é aquilo que nos move. É a esperança. Fé. Fé. Paciência e paz. E isso, Pastor Júlio, o que eu preciso para ser gerado em mim? Relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais ele trabalha isso dentro de você. Olha o verso 4, olha o verso de número 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Olha o que Tiago diz no verso 4. Tenha, porém, a paciência e sua obra perfeita. Deixa eu te dizer, o que é produzido na paciência é perfeito. Eu estou te dando uma chave aqui. Primeira carta de Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 1. A carta de Tiago só tem uma. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 3. Tiago diz assim, olha o que ele está dizendo, olha o que ele está dizendo. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então a prova da minha fé opera a paciência. Ou seja, o mecanismo que vai motorizar a minha fé é a paciência. Não tem jeito, desacelera. Eu estou dizendo para você aqui, ei, desacelera. E a desaceleração começa aqui na mente. Tem gente que perde noite de sono no meio da crise porque ele tenta dormir, mas a mente está acelerada. A mente está querendo produzir. A mente está querendo fazer. Seu ativismo não vai adiantar. Tem coisa que não adianta perder noite de sono. Não vai se resolver. Tem coisa que você não vai conseguir resolver hoje. Tem coisa que você vai acordar amanhã vai estar lá te esperando. O problema vai estar lá. Por que sofrer? Querendo resolver coisas que a gente não vai resolver agora. A paciência, olha o que ele está dizendo. A paciência, a fé opera. Ele está dizendo, a prova da vossa fé opera a paciência. Aí no verso 4 ele diz, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita. Deixa eu te dizer, a obra da paciência é perfeita. Só vence em tempo de crise, só experimenta a obra perfeita no tempo de crise quem tem paciência. Pastor, está vencendo um mês. E eu não sei o que eu vou fazer. Se acalma. Paciência. O que faz Jesus dormir dentro da tempestade é o quê? Paciência. Ele tinha paz para dormir. Jesus estava indo para Gadara. Deixa eu te dizer. Jesus estava indo para a terra dos Gadarenos. Jesus estava indo para Gadara, um território hostil. Tinha um endemoniado esperando Jesus. Sabe o que Jesus foi fazer? Dormir. Dormir. Por quê? Jesus tinha fé, tinha paz e tinha paciência. O que é para amanhã? A porção de amanhã é para amanhã. Eu vou descansar, eu vou dormir. O gigante que eu tenho para vencer amanhã, eu vou vencer ele. O que eu vou fazer? Descansa, tenha paciência, porque a obra da paciência é perfeita. Lá em Atos capítulo de número 12, a Bíblia diz que Herodes mata Tiago na frente de Pedro. Herodes vem e atravessa Tiago com a espada. Aí o texto diz que Herodes olha para Pedro e fala assim, Pedro, amanhã você morre. Você é o próximo a morrer. Pedro é jogado numa prisão. A igreja se reúne na casa de Rod e vai orar na casa daquela menina. Rod era uma menina, uma jovem moça, que fazia parte do grupo de oração do apostolado, a qual Pedro era líder. E eles vão para a casa de Rod. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 12 que eles vão para a casa de Rod orar. Pedro vai para a prisão,
dormir. Você acredita nisso? Quem que dorme sabendo que vai morrer no outro dia? O texto diz isso, pastor? Diz. Abre aí, Atos 12, vamos ler o texto. Atos capítulo de número 12. Vamos ler o texto. Atos capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Olha o que diz. Verso de número 5. Atos capítulo de número 12, verso de número 5. Olha o que diz o texto. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro está preso, a igreja está orando. A igreja está fazendo oração contínua. Olha o verso 6. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, quando chegou a noite de Herodes mandar chamá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha o verso de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou. Gente, o anjo teve que tocar Pedro. Tem uma tradução nos originais que fala que o anjo tocou Pedro na ilharga. Ilharga é uma palavra hebraica que diz que é acima da cintura. Ou seja, é como se o anjo tivesse dado um soco no rim de Pedro, para acordar Pedro. Porque Pedro dormiu. O anjo teve que tocar Pedro e acordá-lo porque Pedro estava dormindo. Pedro estava jurado de morte e estava dormindo. E você, por muito menos, já perdeu noite de sono. Quantas noites de sono você já perdeu nesse tempo de crise? Para pensar. E eu amo esse texto, porque o texto, lá no verso 6, assim, ó. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Tem dois soldados do lado de Pedro e Pedro está dormindo. Tranquilo. Por quê? Porque Pedro sabia do propósito dele, pastor Danilo. Pedro sabia que Deus poderia livrá-lo. Pedro sabia que Deus tinha poder o suficiente para livrá-lo. E um anjo apareceu na prisão e livrou Pedro da prisão. Pedro foi parar na casa de Rode. Nem ele conseguia explicar quando chegou. Um anjo foi dentro da cadeia soltar Pedro. Leia Atos capítulo de número 12. Leia o texto para você ver depois. Você vai ver o que Deus fez na vida de Pedro. Então o que eu vejo aqui? Tiago está dizendo no capítulo de número 1, no verso de número 4, que a paciência produz uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha que texto maravilhoso. Eu vou ler de novo para você. Olha o que Tiago está dizendo. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita. Então a paciência produz uma obra perfeita, para que sejais perfeito. Talvez você me pergunta, pastor, é possível ser perfeito? Tiago está dizendo que é. A paciência nos leva a alcançar a perfeição diante de Deus. Às vezes a gente está na presença de Deus pedindo algo que Deus já nos deu. Às vezes a gente está pedindo para Deus fazer algo que Deus não vai fazer agora. Não é momento. Por isso que nós precisamos ter paciência para lidar com aquilo que Deus já nos deu e a gente ainda não tomou posse, porque o fato dele ter me dado não quer dizer que ainda é meu. Lembra de Paulo dizendo aos Gálatas? O menino é herdeiro de tudo, mas ele não pode tomar posse de tudo porque ele ainda é menino. Então você pergunta, pastor, como alcançar a perfeição diante de Deus? Lembra que Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só existe perfeição, irmã Michele, para quem anda na presença de Deus. Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quem anda na presença de Deus tem paciência. Quem anda na presença de Deus, ele é provado para ser paciente. E quando ele é paciente,
ele alcança a perfeição diante de Deus. É isso que o texto está dizendo, eu estou lendo o texto com você. Talvez você tenha perguntado, pastor, como agradar o coração de Deus? Comece tendo paciência. Comece tendo paciência. Deixa eu te dizer, se acalma. Vai passar. Pastor Júlio, Deus vai te surpreender, receba essa palavra. Tem coisa que Deus vai liberar para a sua vida em poucos dias, receba isso. Mas você precisa ter paciência, você precisa suportar, você precisa caminhar um pouco mais. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deixa eu te dizer, a obra que Deus está realizando em você é perfeita, vai ser completa e não vai faltar coisa alguma. Gente, isso é maravilhoso. Eu vou repetir isso aqui. Olha o que Tiago está dizendo no verso de número 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Ou seja, o que Deus está gerando em nós através da paciência é uma obra perfeita. Para que sejais perfeitos, para que sejais, sejais, está falando do ser e não do ter. Esquece o ter, seja. Ele está dizendo, é perfeito, é completo e não vai faltar nada. Tudo que Deus faz é perfeito, completo e não tem falta de nada. Recebe isso em nome de Jesus. Eu estou encerrando essa live agora. E eu quero dizer para você isso, irmã Edna. Só vence em tempo de crise. Essa é uma palavra de fé para você. Só vence em tempo de crise quem acredita que o que Deus está fazendo é perfeito, é completo e não vai faltar nada. Eu quero profetizar isso na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida. Você que pode dar um print dessa live e me marca nos stories que eu quero repostar. Você que assiste as minhas lives, sempre está aqui. Você sabe que eu sempre faço esse pedido. Dê um print dessa live, posta no seu stories que eu vou repostar. Me marca que eu vou repostar. Eu estou dizendo para você, e essa é uma palavra de fé, que é tempo de nós experimentarmos o melhor de Deus. Essa crise é a oportunidade de nós vivermos o melhor de Deus. Só vence na crise quem se posiciona. E se posicionar, esse posicionamento vem quando nós temos alegria. Eu estou recapitulando a live para você. Se alegre. Se alegre. É momento de se alegrar. Pastor, não tenho força. Se alegre. Você vai encontrar força para isso. Se alegre. Ele tem te dado muito motivo para se alegrar. Você está em pé, você está respirando, você está com saúde, você está aqui apesar de tudo. Quanto tempo de pandemia já passou? Você está aí de pé, é porque Deus tem feito muito por você. Só se alegra na crise quem tem motivo para agradecer a Deus. Só se alegra na crise quem entende que Deus nos livra de todo mal. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Ainda que você passe pelo fogo, a chama não te queima. Ele está conosco até na hora da morte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa proteção, Ele nos livra. Deus já te livrou de tanta coisa. Tantos livramentos que Deus já tem te dado. Isso é uma palavra de fé e de esperança para você. Eu estou te dando motivo para se alegrar. Primeiro, para que você traga à memória o que Ele já fez. Segundo, quantos livramentos Ele tem te dado. Quer mais um motivo para se alegrar? Quer mais um motivo para se alegrar? Você está respirando. Você está com saúde. Tem gente que está à base de morfina agora que está alegre. Tem gente que acordou hoje pela manhã que está alegre por acordar, por viver mais um dia. Tem gente que está passando por uma dificuldade muito grande, que não sei, um
câncer, que está se alegrando. Tem gente hoje que está se alegrando por coisas pequenas. E você tem grandes motivos para se alegrar e não está conseguindo. Se alegre. Segundo, tenhas fé. Só se posiciona no meio da crise e vence no meio da crise quem tem fé. Eu quero ativar sua fé essa noite. Eu quero liberar essa palavra de fé sobre a sua vida. Fé. Pastor Júlio, talvez você esteja me perguntando hoje, Pastor Júlio, o que é fé? E eu vou ler um texto que eu escrevi há poucos dias aqui. Eu quero ler esse texto para você. Eu quero ler esse texto com você. Pastor Júlio, talvez você esteja me perguntando, Pastor Júlio, o que é fé? Eu vou ler esse texto para você. O que para mim é fé? Fé é crer que o impossível não existe. Fé é tocar o que não se tem, o que ainda não se tem. Fé é tomar posse daquilo que já é seu, ainda que esteja distante. Eu vou repetir isso aqui. Fé é crer que o impossível não existe. Fé é tocar o que não se tem. Fé é tomar posse daquilo que já é seu, ainda que esteja distante. Eu vou repetir. Fé é crer que o impossível não existe. O que é impossível para Deus? O que é impossível para o seu Deus? O que é impossível para Deus? Segundo, fé é tocar o que não se tem. Eu não tenho ainda, mas pela fé eu creio que já é meu. Não está nas minhas mãos, mas pela fé eu creio que já é meu. Eu não tenho meu carro ainda, mas eu passo na frente de uma garagem de carro e eu profetizo. É meu. Fé é tocar aquilo que ainda não se tem. Como você vai debochar da fé de uma mulher que os médicos disseram para ela que ela não pode ter filho, mas ela entra numa lojinha de bebê, dessas lojinhas de roupinha de bebê, de enxoval de bebê, e compra uma pecinha todo mês? Isso é fé ou não é? É uma fé materializada. Como questionar a fé de um homem que não tem nem carteira de motorista, mas já está sonhando com o seu carro? Como questionar a fé de alguém que já tem carteira de motorista, entrou dentro da sua casa e já construiu a garagem? Ele nem tem carro ainda, mas ele construiu a garagem, ou ele já comprou a casa com garagem. Alguém olhou para ele e diz assim, mas como você... Para que essa garagem? Você não tem carro? Mas eu creio que eu já tenho. Ele só não está aqui ainda, mas eu já tenho. Fé é tocar aquilo que não se tem. Fé... Terceiro, fé é tomar posse daquilo que já é seu. É meu, por direito, é meu, ainda que esteja distante. Está distante, mas é meu. A fé me leva a lugares que os meus pés ainda não chegaram. Porque primeiro a minha fé me leva. A minha fé faz pisar lá. Depois eu piso aonde a minha fé me levou. Fé é eu pisar em um lugar que vai ser meu. E dizer, eu creio, esse aqui é meu. Isso é fé. É ver os espias cheios de mensagens negativas. A maioria deles. 10 deles estão dizendo, tá cheio de inimigo lá, os filhos de Anak tá lá, tá cheio de gigante, inimigos para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que Caleb dá um passo adiante. Ele diz assim, a terra é nossa. Moisés, a terra, ela é maravilhosa. A terra, ela é uma terra que mana leite e mel. É realmente como Deus falou. Tá cheio de gigante lá, tudo isso é verdade. Mas tem um porém, ela é nossa. O que faz Caleb tomar... Caleb não tomou posse daquela terra quando Josué começou a entregar
a terra para as tribos. Caleb tomou posse daquela terra na primeira vez que ele pisou nela. Porque você não pode ter aquilo que você não tem fé para ter. Eu vou repetir isso aqui, você não pode ter aquilo que a sua fé diz que você não pode ter. Aquilo que a falta de fé fez com que você não acreditasse. Eu só tenho aquilo que a minha fé alcança. Por isso que nós precisamos ter uma fé maior. Fé é tomar posse daquilo que já é meu. Já é meu. O advogado olhou para você e disse assim, a batalha vai ser difícil. É quase impossível a gente ganhar. Mas Deus já falou no seu coração que a vitória é sua. Essa causa na justiça pode se arrastar, está arrastando. É Deus testando a sua paciência. Mas você não pode deixar de ter fé. Uma hora Deus te surpreende. E deixa eu te falar, Deus sempre surpreende aonde tem fé. Só experimenta as surpresas de Deus quem tem fé. Vou repetir. Só experimenta as surpresas de Deus quem tem fé. E quem tem fé é pego de surpresa. Por quê? Porque a fé dele alcançou aqui e Deus vem aqui. Porque Deus sempre vai além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. E daquilo que projetamos, daquilo que buscamos. Deus sempre vai além. Deus é um pai que quer surpreender os seus filhos. A questão é hoje, você ainda tem fé? Porque fé é você tomar posse, é você olhar aquilo que hoje é pequeno, aquilo que hoje é só um projeto, e você acreditar, eu vejo isso aqui grandioso. É você olhar aquilo que é pequeno e você vê isso enorme. É pequeno hoje, mas isso para mim já é grandioso. Só experimenta as surpresas de Deus quem tem fé. Só é surpreendido por Deus quem tem fé. E se tem fé, Pastor Júlio, se tem fé tem o quê? Tem paz. Porque um dos sinais que você tem fé é que existe paz em você. Porque quem é atribulado não tem paz. Quem perdeu a fé, perdeu a paz. Quem perdeu a fé, perdeu a paz. Porque se tem paz, tem fé. Eu tenho fé. E a fé do Senhor me traz paz. E se tem paz, tem paciência. São 3 pilares que andam junto. Porque quem tem fé descansa no Senhor, ele tem paciência. Vai acontecer. Um passo de cada vez, vai chegar em nome de Jesus. Já é meu. As coisas vão se arrastando e Deus permite que algumas coisas se arrastem na nossa vida para que a gente possa ter paz, para que a gente possa ter a nossa fé potencializada e para que a gente possa ter paciência. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Depois, leia a carta de Tiago, capítulo de número 1. Leia o restante do texto, você vai ver Tiago falando sobre sabedoria. Por quê? Porque existe sabedoria na crise. Existe sabedoria na crise. Olha o que Tiago diz no verso de número 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Para vencer a crise, você precisa de sabedoria. E só tem sabedoria quem pede a Deus. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Não confunda sabedoria com inteligência. Tem gente que é muito inteligente, mas é um tolo. Porque inteligência você adquire na faculdade. Inteligência, os livros me ensinam a ser inteligente. Agora, sabedoria, só nos pés do Senhor Jesus. Sabedoria, nenhum professor de faculdade vai te ensinar a ser sábio. Não. Os professores da faculdade podem te ensinar a ser muito inteligente. E tem gente que é muito inteligente, mas vive empacado. Não sai do lugar.
Já reparou que tem gente que você olha e fala assim, tem tudo para ir longe, por que está no mesmo lugar? Lê demais, estuda demais, mas por que vive como se fosse, não consegue romper? É inteligente, mas não é sábio. Porque o que me leva para o próximo nível não é inteligência, é a sabedoria. O que me faz experimentar o melhor de Deus não é inteligência, é a sabedoria. O que eu preciso para vencer em tempo de crise, pastor Júlio? Sabedoria. Por quê? Porque existem crises que são guerras travadas. E para vencer essa guerra você precisa de estratégia de guerra. Não é de qualquer jeito. Você precisa de estratégias. E só tem estratégia quem tem sabedoria. Como eu adquiro sabedoria, pastor Júlio? Olha o que Tiago diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, deixa eu te dizer, se você tem falta de sabedoria, porque já existe sabedoria em você. Se existe falta de sabedoria em você, é porque já existe sabedoria sendo gerada em você. Porque quanto mais sábio a gente se torna, mais a gente entende que precisa de ser mais sábio. Porque o temor do Senhor sempre nos faz buscar Ele, para que nós venhamos ter mais sabedoria. Pastor, está me faltando sabedoria. Então é sinal que já existe sabedoria em você. Porque se existe sabedoria, se existe falta de sabedoria, você vai viver o próximo passo. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha o que Tiago está dizendo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele libera a sabedoria. Sabedoria é algo que Deus libera sobre as nossas vidas. O não lança em rosto. O que Tiago está querendo dizer com essa expressão? O não lança em rosto. Tiago está dizendo, ele não dá de qualquer maneira. Tiago está usando uma expressão aqui, e eu gosto dessa tradução do Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, a sabedoria de Deus não é dada de qualquer maneira. A sabedoria de Deus não é liberada de qualquer maneira. Existe um princípio. É preciso ter temor. E o que é ter temor a Deus, pastor Júlio? Eu estou falando bem pausadamente para que você entenda isso. E o que é ter temor a Deus, pastor Júlio? O que é ter temor? Toda pessoa dependente de Deus, ela tem temor. Porque o temor nos torna cada vez mais dependente de Deus. O temor nos leva a ser cada vez mais dependente de Deus. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais temor nós temos. Temor é colocar Deus no seu devido lugar, nas nossas vidas. Quando eu coloco Deus como prioridade, existe temor. Deus não quer ser segundo, terceiro, quarto, não. Deus quer ser o primeiro. Se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele não está em lugar nenhum. E quem você busca no tempo de crise, prova onde está o seu coração. A quem você busca por socorro no tempo de crise, prova em quem você confia. E quem busca socorro nos homens, não entendeu que dependência é só de Deus. Deixa eu te dizer, eu posso precisar de pessoas. Eu preciso de você. Na crise, precise de pessoas, mas dependa de Deus, porque se você depender de homens, você vai ser refém deles. Se você depender de homens, você vai ficar refém deles. Pessoas que dependem de homens vão viver no bolso deles. Dependa dos homens para você ver. Depender de homens vai te causar decepção e frustração. Depender de Deus não causa decepção nem frustração.
Deus quer dependência, não independência. Perfeito, irmã Cristina. Não dependa de homens. Não depende de homens. Precise deles. E Deus vai usar eles para te abençoar. Assim como tem usado muitas pessoas para me abençoar. Precise de homens. Eu estou te dando uma chave aqui. Guarde essa frase. Precise de homens, mas não dependa deles. Pastor, você precisa de homens? Preciso. Preciso de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Agora, depender de homens. Dependa de homens para você ver. Se você depender de homens, você vai ser refém deles. Se você depender de homens, você vai ser refém deles. E tem gente que é assim, é refém de pessoas. Tem gente que é refém de pessoas. Aí veio a frustração, aí veio as decepções e culpou Deus. Quando Deus diz para você, dependa de mim. Temor a Deus é depender de Deus. Todo sábio depende de Deus. Se fulano de tal falou que ia me ajudar e não me ajudou, foi porque Deus não quis. E eu estou bem resolvido com isso. Seja bem resolvido. Quem depende de Deus é muito bem resolvido. Quem depende de Deus não fica se lamentando por ingratidão. Quem depende de Deus não fica se lamentando porque foi embora. Fulano de tal falou que ia te ajudar e não apareceu. Quem depende de Deus não fica refém das pessoas. Refém emocional, psicológico, financeiro, de pessoas. Não. Eu dependo de Deus. Quem vai financiar esse propósito que colocou na minha vida foi Deus. Quem vai financiar o meu propósito é Deus, não homens. Ele vai usar homens para me abençoar. Assim como tem usado muitos. Pessoas que eu menos espero têm me abençoado nesse tempo de crise. Pessoas que eu menos espero Deus tem usado para plantar uma semente na minha vida. Essa semana Deus usou uma pessoa nas redes sociais. Pediu o número da minha conta e me mandou uma bênção, me mandou uma semente. Pastor Júlio, eu acordei essa manhã contigo na minha mente e Deus pediu para mim te abençoar. Eu não sei como falar isso. E tem gente que falou que ia me ajudar e não me ajudou. Tem gente que cancelou a agenda comigo e nem satisfação me deu. Isso me deixou frustrado? Não, eu dependo de Deus. Eu preciso de pessoas, mas a minha dependência é de Deus. Temor a Deus é depender dele, é colocar ele no seu devido lugar. Temor a Deus é buscar ele para o socorro. Na hora que mais precise, temer a Deus é ter ele como refúgio. Temer a Deus é priorizar. É ter ele como prioridade na sua vida. Temer a Deus não é fugir quando erra, é buscar a presença dele quando o pecado te alcançou. Você sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Eu poderia citar aqui inúmeras qualidades de Davi, mesmo com um pecado terrível. Ele diz, Senhor, tira de mim a tua glória, a minha glória, tira de mim a minha riqueza, tira de mim o meu reinado, tira tudo de mim, mas não retire de mim o teu espírito. Quem tem temor a Deus tem medo de perder a presença dele. Quem teme a Deus teme perder a presença dele. Quem teme a Deus não teme perder riqueza. Quem teme a Deus não tem medo de perder ouro, prata. Quem teme a Deus não teme perder o carro. Quem teme a Deus não teme perder. Não, quem teme a Deus teme perder a presença dele. Guarda isso. Gente, tira um print dessa live para você postar no seu stories e me marcar. Que eu quero repostar. Quem teme a Deus teme perder a presença dele. Quem teme a Deus é sábio. E sabe o que Deus requer de você? Encerrando essa live agora. Sabedoria. Ele quer liberar sabedoria na sua vida. Eu quero orar por você. Está preparado para receber sabedoria? Porque você vai sair dessa crise muito mais sábio. Já reparou que tem coisa que te afetava lá atrás que não te afeta mais? Já reparou que tem coisa que acontecia lá atrás que você não faz mais? Sabedoria. A sabedoria te muda. Ela vai te moldando.
A sabedoria faz você dispensar coisas que você até pouco tempo carregava, você não carrega mais. Sabedoria faz você tirar lixo, despejar os lixos, os entulhos que te travava, que te impedia de romper. Tem muita coisa lá atrás que te afetava. Tem muita coisa há anos atrás que te afetava, não te afeta mais. Porque as crises que você viveu lá atrás te fez mais sábio. Tem muita coisa que hoje você nem murmura. Tem muita coisa que hoje você reclamava, você não reclama mais. Por quê? Porque as crises fizeram você ser sábio. As crises te moldaram. As crises geraram em você sabedoria. Você quer sabedoria hoje? Peça a Deus. Que essa sabedoria vai te fazer... Você vai fazer coisas que você vai olhar para você e não vai se reconhecer. Eu não sou mais o mesmo. Já olhou para você? Você quer ver o quanto é libertador? É você olhar para você e dizer, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais quem eu fui. Não sou. Não sou a mesma pessoa. Não sou. As pessoas olhar para você, isso é libertador, é gratificante quando alguém olha para você e diz, você mudou. Gente que, sabe aquela pessoa que tinha, para tudo ela tinha uma resposta. Para tudo ela tinha, todo ataque ela tinha que responder com outro ataque. Hoje ela silencia. Hoje ela age diferente. Porque sabedoria. A sabedoria vai gerar algumas coisas em você. Tem lugares que não vai te servir mais. Amizades que não vão te servir. Ambientes que você vai deixar de frequentar. Porque a sabedoria não vai te deixar em alguns lugares. Não vai. Sabedoria vai te ver você ver coisas que você não via. A sabedoria vai fazer você ver a artimanha de Satanás de longe. A sabedoria vai fazer você sentir o cheiro da armadilha de Satanás. A sabedoria vai fazer você sentir, sabe, ter a percepção de coisas que você vai olhar e falar assim, Satanás, eu estou vendo você agir aí. Sabedoria vai fazer você, sabe, você pegar coisas. Sabedoria vai tirar as vendas dos seus olhos. Sabedoria vai tirar aquilo que está impedindo você de ouvir. Vai desentupir os seus ouvidos. Você vai começar a ver a artimanha de... Sabe aquela pessoa que vai te abraçar, vem te dar tapinha nas costas? A sabedoria vai fazer você ver o espírito de Judas que há nela. A sabedoria vai fazer você ver o espírito de Jezabel que te rodeia. A sabedoria vai fazer você ver coisas que você... E deixa eu te dizer, a sabedoria não vai fazer você buscar, ela vai trazer. Porque quem é sábio não precisa correr atrás para descobrir alguma coisa, a sabedoria traz para você. Porque a sabedoria faz você andar do lado da verdade. E quem anda do lado da verdade não precisa ter ciúme. Quem anda do lado da verdade não precisa ficar investigando, não precisa, não. Quem anda com a verdade desvenda. A verdade traz. Quem tem a verdade, aleluia, faz com que tudo seja às claras. Na sabedoria não existe trevas, na sabedoria existe luz. O Deus que cria tudo em Gênesis, cria pautado na sabedoria e na verdade. O grande eu sou faz com que haja luz no meio das trevas. Porque a sabedoria é uma obra perfeita. Tiago disse, nós lemos o texto. A sabedoria produz paciência que gera uma obra perfeita. Um Deus sábio que produz algo perfeito. E Deus quer gerar em nós essa sabedoria. De tudo vir às claras. Você não vai aceitar meias verdades, porque não existe meias verdades. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Sabedoria vai fazer você não suportar mais algumas coisinhas. Algumas coisas que você suportou até agora, a sabedoria vai te impedir de suportar isso. Vai haver luz na sua vida. Algumas coisas vai ser desvendado. O véu vai cair.
Receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você encerrando essa live agora. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu quero te louvar pela vida dos teus filhos que me acompanharam nessa live até agora, aqueles que ainda vão entrar para assistir. Senhor, que a tua palavra os alcance. Eu os abençoo, Senhor, pela tua palavra. Eu os declaro cada um abençoado. Senhor, alcança os teus filhos agora. Aquele que agora está precisando, Senhor, de uma resposta, traga a resposta. Aquele que está precisando de uma direção, traga a direção. Aquele que tem necessidade agora, Senhor, Espírito Santo, seja provisão na vida dos teus filhos. Seja direção na vida dos teus filhos. Pai, Senhor, libera sabedoria sobre as nossas vidas. Pai, libera sabedoria sobre a minha vida, libera sabedoria sobre a vida do meu irmão que está assistindo essa live. Que eles possam caminhar cada dia mais pautado nessa sabedoria. Que a verdade seja estabelecida na vida dos teus filhos, que haja fé, que haja paz, que haja paciência, para que nós possamos vencer em tempo de crise. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Senhor, eu libero sobre a vida dos teus filhos um final de semana abençoado. Uma semana que vai iniciar no domingo, Senhor, repleta das tuas bênçãos. E que a semana que está por vir seja uma semana das tuas surpresas, porque quem tem fé prova das surpresas que o Senhor tem, que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Eu declaro os teus filhos abençoados, em nome de Jesus. Gente, próxima segunda-feira nós estamos aqui, eu vou trazer um novo tema para a gente continuar estudando. Muito obrigado, compartilha essa live, dê um print nela, posta no seu stories, que eu vou repostar, tá bom? E foi um prazer tê-los aqui. Um prazer, sempre bom. Muito obrigado, vocês que acompanham sempre as minhas lives, vocês que estão sempre nas minhas transmissões. Obrigado, foi um tempo precioso. O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Bom final de semana, um bom sábado, um domingo abençoado. Na segunda estaremos juntos novamente. Que o eterno Deus abençoe sempre, em nome de Jesus.